Fala pessoal, não sei se você que está aí do outro lado me conhece. Meu nome é Marcos e aqui nesse canal Aprendendo com Vídeos eu realizo tutoriais e cursos sobre informática. Acontece que num dos cursos que eu tenho mais acessado, que é esse que está aparecendo aí na sua tela, surgiu uma pergunta perguntando se o material serve para concurso público. Em seguida veio outra e veio outra. Diante dessa demanda, eu resolvi criar um material. Então, se no edital do concurso que você fizer houver dentro de informática o tema planilha eletrônica, então esse material é para você. Não importa se está escrito Microsoft Excel, ou LibreOffice Calc, ou OpenOffice Calc, ou ainda BROffice Calc. Nós entenderemos a utilização das planilhas de forma geral, não dependendo de programa em específico. A ideia aqui é fazermos uma proposta interessante. Nós vamos ensinar o conteúdo direto do exercício. Então, nós fizemos uma bateria de exercícios em que o conhecimento necessário para a prova vai ser construído, parcela por parcela, em cada um dos exercícios. Então é isso, vamos deixar de papo e vamos para a nossa aula. Vamos agora à nossa primeira questão, que é uma questão que é na AGU, de 2014. Um usuário de uma empresa de contabilidade utiliza no seu cotidiano a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 para manipular as planilhas eletrônicas que possuem as informações dos clientes. Após a criação de uma nova política de utilização de softwares na empresa, as ferramentas do pacote Office foram substituídas pelas ferramentas do pacote BR Office. Para continuar manipulando as planilhas, o usuário deverá utilizar a ferramenta e aí nós temos que marcar alguma das opções. Bem, a primeira coisa que eu quero que se atente nessa questão é que houve uma política, uma nova política que substituiu o Office pelo BR Office. Então, por que será que essa empresa substituiu o Office pelo BR Office? O motivo principal é que o Office ele é um pacote pago. Você tem que pagar uma licença para poder utilizar este pacote da Microsoft, enquanto o BR Office ele é um pacote gratuito. Então, a princípio, tanto órgãos governamentais quanto empresas privadas vão economizar ao utilizar o BR Office. Então, este é o primeiro ponto. Existe uma segunda característica, que o BR Office ele é um pacote de código aberto. Enquanto o Microsoft Office, você não sabe como foi criado aquele programa, você não tem acesso ao código-fonte, como foi escrito aquele programa, já o pacote BR Office ele é de código aberto. Então, você consegue ter acesso, conhecer como foi constituído esse programa. Então, essas são características que eu quero que você guarde por hora, ok? O segundo ponto que eu quero que você preste atenção nesta questão são nomes como Microsoft Office, BR Office e outros que você vai encontrar em prova, como LibreOffice e OpenOffice. Embora sejam 4 pacotes diferentes, eu já ressalto neste ponto da aula que a utilização básica é muito similar. Então, se você fizer uma operação de adição no Microsoft Excel, será o análogo no LibreOffice Calc, no BR Office Calc, etc. Se você utilizar uma função soma no Excel, será similar no BR Office Calc ou no LibreOffice Calc, ok? Existem diferenças entre esses programas? Sim, existem diferenças pontuais na utilização, no que tange as funções e operações. Entretanto, isso não é uma coisa que você tem que se preocupar no nível deste curso, ok? Bem, já que a gente tocou nesses nomes, vamos tentar entender que nomes, que ferramentas são essas. Repare aqui nessa estrutura. Repare que nós temos os 4 pacotes aqui organizados por épocas. Então, repare, antes do ano 2000, já existia o Microsoft Office. A partir do ano 2000, surge o OpenOffice. Eu não vou entrar em detalhes aqui dos motivos pelos quais surgiram cada um desses programas, tá? Foge do escopo da aula e do nosso objetivo, mas a ideia é que em 2000 surgiu esse projeto OpenOffice, que era um projeto de código aberto, ou seja, você consegue acessar, ver internamente como funciona esse programa. Claro, obviamente, uma pessoa habilitada, que entenda de programação, consegue entender
a estrutura com a qual esse foi criada, né? Diferente do pacote da Microsoft Office, que até hoje ele é um pacote fechado, você não tem acesso à estrutura, você não consegue ver o código interno pelo qual esse programa está constituído, ok? Então, no ano de 2000 surge esse pacote chamado OpenOffice. Em 2006 ocorre uma coisa interessante, e em específico no Brasil. Por uma questão de patente, o OpenOffice não pôde continuar utilizando esse nome internamente. Então, um novo nome foi adotado para o pacote OpenOffice no Brasil, e este passou a se chamar BROffice. Então, isso significa que, na verdade, o pacote BROffice, ele é o próprio pacote OpenOffice, simplesmente com um nome diferente. Se você for estudar a história e entrar em detalhes, de fato existiam algumas pequenas diferenças no pacote BROffice, mas isso não interessa para a gente e foge ao nosso escopo para o nosso estudo. Então, para a gente, o importante é saber que essa suíte de escritório, né, o BROffice, na verdade, é o próprio OpenOffice, simplesmente com uma nomenclatura diferente. Então, a gente vê um cenário aqui que antes de 2010, nessa faixa aqui, a gente tinha o OpenOffice, o BROffice, ressaltando que eles são, entre aspas, a mesma coisa, e o Microsoft Office. Em 2010, ocorre um fato, que é a venda da empresa Sun para a Oracle. E não entrando em detalhes, isso ocasionou uma bifurcação do projeto OpenOffice. Há pessoas que continuaram desenvolvendo para este projeto e outras migraram para um projeto novo, que foi chamado de LibreOffice. Então, depois do ano de 2010, você passa a ter essa estrutura que estamos vendo. Temos o pacote OpenOffice, que é um pacote gratuito e de código aberto. Passamos a ter o LibreOffice, que também é gratuito e de código aberto. E também, obviamente, o Microsoft Office, que é pago e de código fechado. Alguém poderia perguntar, Marcos, eu preciso saber essas datas? Não, você não precisa. É apenas estou ilustrando para você ter uma ideia melhor de como ocorreu essas coisas. O importante é que numa prova, não importa se vamos chamar de OpenOffice, BROffice, LibreOffice ou até de Microsoft Office, a maioria das estruturas que você trabalha em planilhas, salvo pequenas exceções, são similares em todos esses programas. Combinado? Então, nessa questão aqui, a gente tem que o usuário utiliza o Excel. Né? O Excel a gente usa para editar, construir planilhas eletrônicas. No pacote BROffice, então, eu vou ter que utilizar qual dessas opções? O gabarito aqui é letra B. Eu vou ter que utilizar o LibreOffice ou o BROffice Calc. Ok? Para esclarecer isso melhor, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela aqui. Vamos lá. A gente tem os 4 pacotes aqui, OpenOffice, BROffice, LibreOffice e Microsoft Office. Já discutimos anteriormente nessa aula que o BROffice era uma nomenclatura do OpenOffice aqui no Brasil e que o LibreOffice ele surgiu do OpenOffice. Então, como são pacotes extremamente correlacionados, repare que eles têm os mesmos nomes para os softwares internos a cada um desses pacotes. Então, quando a gente pensa em edição de texto, seja editar um documento simples até um livro inteiro, a gente vai utilizar o Writer. No pacote Office é o análogo que a gente conhece pelo Word, Microsoft Word, que é responsável por editar texto. Repare esse nome, Writer. Writer vem do inglês e significa escritor. Logo, esses programas servem para escrever textos. Logo, são editores de texto. A própria palavra, o próprio nome Word, utilizado no Office, ele significa que é algo que tem relação também com texto. Afinal, Word significa palavra, beleza? Vamos continuar. De forma análoga, se eu quero construir ou editar planilhas, eu devo usar o Calc, que no pacote Office o análogo é o Excel. Repare nesse ponto que a palavra também te ajuda a decorar. Calc lembra o quê? Calcular. E nós sabemos que as planilhas eletrônicas nos permitem realizar uma série de operações, uma série de contas, utilizar funções, etc.
Então, logo me parece que o programa chamado Calc vai me permitir trabalhar com planilhas. Se eu quero criar apresentações, né, construir os slides para fazer uma apresentação, seja de um projeto, seja de uma palestra, ou seja de um trabalho de faculdade, eu devo utilizar o Impress, que é o análogo no pacote Office do PowerPoint. Repare que esses pacotes possuem outros softwares. Entretanto, o debate desses foge ao escopo dessa aula, bem como é notório que esses daqui são os que são mais presentes em provas. Então, não vamos debatê-los por hora, ok? Então, dando continuidade, vamos responder mais uma questão. Essa questão ela caiu na prova do TRT da primeira região em 2018. Uma aplicação exportou dados de um banco de dados para um arquivo de extensão .csv. Esse arquivo contém algumas centenas de linhas e várias colunas. Então, só uma observação, repare, você pode até não saber o que é um arquivo CSV, mas logo em seguida ele diz que é um arquivo que contém centenas de linhas e várias colunas, o que já te indica que isso pode ser uma planilha. E aí ele continua, será necessário ordenar os dados contidos no arquivo e manipular alguns valores. Bem, se você quer ordenar dados e manipular valores, então agora fechou que o que você quer construir ou trabalhar é uma planilha eletrônica. No seu computador estão disponíveis as ferramentas do Microsoft Office e LibreOffice. Qual das seguintes alternativas de software é a recomendada para realizar a tarefa necessária? Bem, como discutimos, para realizar essa tarefa nós temos que utilizar o LibreOffice Calc. Então o gabarito aqui vai ser D. Dando continuidade, vamos resolver essa questão da CESP, né, que caiu no concurso de técnico informática da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, prova recente, prova de 2018. Julga os itens seguintes a respeito de ferramentas e aplicações de informática. Bem, esse é um característico bloco da CESP, né? Ele diz qual é o tema que a gente vai debater e ele coloca um conjunto de questões sobre aquele tema, para você dizer se está certo ou errado. Vamos lá. Excel, da Microsoft, e Calc, do LibreOffice, são exemplos de planilha de cálculo, que é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas e células para a realização de cálculos ou apresentação de dados. Bem, pelo que a gente discutiu, eu já posso afirmar que essa questão está certa. Afinal, um editor de planilhas serve para você exibir as planilhas e também realizar cálculos com as tabelas ali internas. Talvez você ainda não tenha visto essa palavra aqui, célula, mas fique tranquilo, debateremos isso logo à frente nos próximos exercícios, beleza? Agora ver a questão da banca CESP, que caiu no concurso do Banco Central de 2013, na prova de técnico. Você pode reparar que, quando selecionamos essas questões, utilizamos como parâmetro de partida o ano de 2012. O intuito disso é que a gente pegue questões que não sejam muito antigas. Entretanto, essa data, esse ano em específico, 2013, 2012, 2015, não é tão importante. Por quê? Nós criamos esse material coletando questões para que nós ensinássemos o conteúdo através dessas questões. Então, na verdade, não há muita importância, sobretudo nessas questões iniciais, pois elas são a base do conhecimento que nós estamos passando para vocês. Beleza? Então, vamos dar continuidade, vamos ler a questão. Considerando a figura acima, que apresenta uma planilha em edição no LibreOffice Calc, julgue os itens a seguir. Devido à sua extensão ODS, a planilha da figura poderá ser aberta em apenas computadores que operem com o sistema operacional Linux. Essa questão é muito interessante, pois a gente aborda uma nova característica, né, daqueles pacotes que a gente já debateu. Então, o que eu quero que você repare é que tanto o BROffice como o LibreOffice como o OpenOffice, eles são o que a gente chama de multiplataforma. Não se preocupe com esse nome, mas a ideia é que eles funcionam em mais de um sistema operacional. Então, esses pacotes funcionam tanto em Windows como em Linux ou em Mac. Já o Microsoft Office, inicialmente, funcionava somente em Windows. Atualmente, ele funciona em dois sistemas operacionais, Windows e Mac. Então, embora o Office seja multiplataforma, já que funciona em dois sistemas operacionais,
Vale ressaltar que não há versão do Office para o sistema operacional Linux, beleza? Vamos em frente. Devido à sua extensão ODS, vamos debater isso daqui a pouco, vamos guardar simplesmente que é a extensão que o LibreOffice, OpenOffice e BROffice usam, né? A planilha da figura poderá ser aberta apenas no sistema operacional Linux? Não. Se você consegue instalar o LibreOffice, por exemplo, em qualquer sistema operacional, seja ele Linux, Windows ou Mac, obviamente, você conseguirá abrir essa planilha usando o software apropriado. Combinado? Além disso, você pode abrir esse arquivo .ods no Microsoft Office. Obviamente, pode ocorrer algumas falhas de formatação, motivo pelo qual é mais recomendável que você tente abrir esse arquivo .ods em algum pacote que trabalhe bem com essa formatação, que é o OpenOffice, LibreOffice ou BROffice. Combinado? Beleza. Então, a resposta para essa pergunta é errado. Você pode abrir perfeitamente arquivos ODS nos 3 principais sistemas operacionais. Vamos resolver essa questão aqui, caiu na prova de 2012 para o cargo de analista de tecnologia da informação da Prefeitura de Porto Velho, Rondônia. A extensão do arquivo padrão do aplicativo para criação de planilhas eletrônicas do BROffice Calc 2.0 é... Bem, a resposta para essa questão é B. E como que eu vou saber, ao resolver uma questão, gravar, saber que formato é esse? É bem simples, vamos olhar essa tabela aqui. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, como eu já discuti durante essa aula, que o programa BROffice, na verdade, é o próprio OpenOffice. Já discutimos que é só uma questão de nome, que foi adotado aqui no Brasil, e que o pacote LibreOffice surgiu do OpenOffice. Tendo isso na cabeça, podemos reparar uma série de padrões. O primeiro é que os programas internos a cada um desses pacotes possuem o mesmo nome. Então, o editor de texto chama-se Writer, que é, como já falamos, escritor. Tanto no LibreOffice, quanto no OpenOffice, como no BROffice, o editor de texto terá o mesmo nome. Assim como o editor de planilhas. Para você construir planilhas, seja no LibreOffice, no OpenOffice ou no BROffice, você tem que utilizar o Calc. De forma análoga, para você criar uma apresentação, né, um conjunto de slides que você vai apresentar, seja num congresso, numa palestra, etc., você tem que utilizar um editor de apresentações, que em ambos os programas vai se chamar Impress, ok? Beleza. Como eles têm os mesmos nomes e a mesma origem, não é surpreendente a gente reparar que eles conjugam o mesmo formato de arquivo. Então, se você está editando um texto, por padrão, esses programas vão salvar no formato .odt. Repare nesse T aqui no final. Se eu estou editando um texto, o formato padrão que esses programas fornecerá será .od. Se é um texto, ODT. E se for uma apresentação, repare, ele vai ser .od. P. Da onde vem esse P? Vem de presentation, em inglês, apresentação. De forma análoga, .ods será o formato para planilhas eletrônicas, já que S vem de spreadsheet, que são planilhas em inglês. E no caso do Microsoft Office, sabemos que o editor de texto se chama Word, né? E que o formato de arquivo será o .doc, né, que vem de document, ou documento em inglês, beleza? E se for planilha eletrônica? O formato é XLS, .xls. E se for a apresentação, o programa utilizado é o PowerPoint e o formato é o .ppt. Entretanto, você tem que tomar algum cuidado. A partir do Office 2007, que são os Offices mais recentes, a Microsoft acrescentou o X no final de cada um desses formatos. Então, o documento passou a ser .docx, a planilha passou a ter o formato .xlsx e o PowerPoint passou a ter o formato .pptx. Então, agora, retornando à questão, fica claro que a resposta aqui é a letra B. Afinal, se é o programa BROffice, seja o BROffice, LibreOffice ou OpenOffice,
Isso daqui já estaria errado, porque a gente sabe que todos esses arquivos começam com OD, né? E se for planilha, tem que ser ODS. Então a resposta é a letra B. Beleza? Vamos em frente. Questão que caiu em 2011 na prova da Casan, assistente administrativo. O endereçamento C6 numa planilha eletrônica de cálculos corresponde. Aí você tem 5 opções aqui, algumas até bem absurdas. Corresponde ao setor C do sexto andar. Não, gente, por favor, isso não tem nada a ver. A localização da planilha no desktop? Também não. A função de cálculo cosseno? Não. Na verdade, você deveria ficar entre essas duas aqui. A coluna C, linha 6, ou a coluna 6, linha C. Para responder essa questão, a gente tem que entender como saber a localização de uma determinada célula dentro da folha de cálculo que a gente está trabalhando. E para entender esse ponto, eu vou colocar um pequeno trecho de uma aula em que explico esses detalhes. Vamos lá! Então, para começar a nossa análise, é importante a gente entender o conceito de célula. O elemento indicado pelo cruzamento entre uma linha e uma coluna chama-se célula. Vamos ver na planilha para entender isso melhor. Repare que as linhas elas são numeradas, então a gente tem números sequenciais, 1, 2, 3, 4, 5. As colunas, repare as colunas, a gente tem coluna A, B, C, D, ou seja, ela segue uma sequência de letras, né? Agora que a gente já sabe o que são linhas e colunas, vamos começar a nos localizar dentro da planilha. Vamos lá? Repare, por exemplo, a primeira célula que existe numa planilha. Ela está logo no limite superior aqui. É a célula que a gente chama de A1. Por que A1? Porque ela está na coluna A, linha 1. Certo? E esta outra célula aqui? Qual será que é ela? Ela é coluna B, linha 2. Logo, ela é a célula B2. E assim em diante. Esta daqui, por exemplo, seria a D5, certo? Então, falamos de célula 1, B2, D5. E a pergunta que fica é, qual a utilidade disso? Repare só nesta planilha, nesta folha de cálculo. A gente tem o número 2 na célula 1 e o número 4 na célula B1. Se eu quiser somar esses dois, o que eu poderia fazer? Repare que para eu realizar essa soma, eu tive que referenciar a célula 1 e a célula B1. E aí surgiu a conta, 2 mais 4, 6. Então agora, retornando para a nossa questão, fica simples responder. O endereçamento C6 corresponde a quê? Bem, a gente sabe que colunas são representadas por letras e linhas, obviamente, por números. Então, logo, esse endereçamento representa coluna C, linha 6, gabarito, letra A. Dando continuidade, vamos a essa questão para administrador da Prefeitura de Varginha em 2012. A utilização de fórmulas matemáticas no aplicativo Calc do BR Office é um recurso extremamente usado na criação de tabelas, pois através delas é possível obter o resultado de qualquer cálculo matemático. Qual caractere é usado como operador aritmético para fazer uma multiplicação? Essa questão é muito interessante. Por quê? A gente começa a discutir as primeiras operações básicas. Então, eu já lhe adianto que a resposta aqui é letra A. Ou seja, a multiplicação em planilhas eletrônicas é realizado pelo asterístico. Ok? Neste ponto da aula, eu quero que você observe uma questão. Durante esse curso, eu vou misturar explicações com a prática, diretamente na planilha. Eu acho isso importantíssimo para que você entenda o conteúdo de uma forma mais prática, com menos decoreba. É vendo na planilha como as coisas funcionam que você vai aprender de verdade a utilização e também, claro, marcar o X no lugar certo na sua prova. Eu quero realizar esta operação nesta célula aqui C3, ok? Como que eu faço? A primeira coisa é apertar o igual, né? Sempre quando a gente for começar uma operação matemática ou incluir alguma função, sempre começamos pelo igual. E vou começar essa operação. Eu quero fazer 6
mais 2. Eu dou Enter, eis que o resultado está ali, que é 8. Subtração. Como que eu faço a subtração? Mesma coisa. 6, o sinal, o operador que eu quero utilizar de menos, 2. 4. Até aí muito simples. Como que a gente faz a multiplicação? Repare que a multiplicação eu coloquei com asterisco. Sim, porque é assim que a gente vai realizar. É 6 asterístico 2. E a gente obtém o resultado 12. Como que a gente faz a divisão? Igual 6 barra, certo? 2. E a gente obtém o resultado 3. Exponenciação. Como que a gente faz? A gente sempre faz com acento circunflexo. Então, igual 6 elevado ao quadrado. Ah lá, 6 ao quadrado, 36. Beleza. Como que a gente faz porcentagem de um valor? Eu dou igual, vamos supor que eu queira 10% de um valor. Então, eu vou fazer 10% vezes o valor que eu quero. 100. 10% de 100 é 10. Ok, obtivemos o resultado desejado. Bem, então essas são as operações básicas que a gente precisa saber. Continuidade, vamos resolver essa questão aqui. Caiu na prova da Prefeitura de Varginha em 2012. Só uma pequena observação, essa questão vai falar do BR Office, nós já sabemos que o BR Office está descontinuado, mas para a nossa questão isso não tem importância. Afinal, as operações básicas são iguais em todas as planilhas eletrônicas. Beleza? Então vamos lá. Com relação ao aplicativo Calc do BR Office, considere que a célula A1 possui valor 3 e a célula A2 possui valor 2. Foi inserida na célula A3 a fórmula A1, sinal de circunflexo, né? A2. Qual será o resultado? Bem, a gente sabe que o circunflexo aqui é exponenciação. Então, a fórmula que a gente tem aqui é A1 elevado a A2. A gente sabe que o valor de A1 é 3 e o valor de A2 é 2. Se esse aqui é o operador exponenciação, então tudo que a gente quer vai ser 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Beleza, então gabarito da questão, letra C, 9. Vamos em frente. Vamos lá, agora a gente vai resolver essa questão de 2019. A banca foi o Instituto Americano de Desenvolvimento, prova do Conselho Regional de Farmácia Tocantins, prova de assistente administrativo. Vamos lá. No Excel 2016, versão em português, para o Windows, a função potência eleva um número a uma potência. Por exemplo, a forma potência 5,2 resulta em 25, isto é, 5 ao quadrado. Uma outra forma de se obter esse mesmo resultado é com a seguinte fórmula. Depois de resolver a questão anterior, fica bem simples responder. A gente já sabe que a resposta vai ser letra B. Afinal, o sinal de circunflexo tem a função de elevar um número a uma determinada potência, né? Então, o gabarito aqui é B. Eu coloquei essa questão para te mostrar que o que a gente acabou de aprender ainda está caindo nas provas de hoje. Beleza? Vamos em frente. Vamos resolver agora essa questão de 2019 do Conselho Regional de Farmácia, prova para assistente administrativo, cuja banca é o Instituto Americano de Desenvolvimento. Observe na figura a seguir um trecho de uma planilha Excel 2010, em língua portuguesa, com a opção Mostrar fórmulas em auditoria de fórmulas selecionada. Nesta planilha, o valor da célula B3 será. Quero fazer duas observações sobre essa questão. A primeira é que você viu que é uma questão que se refere ao Excel 2010. Nesse material, nessa bateria de exercícios, resolveremos questões que referem-se ao Excel, questões que se referem ao LibreOffice, questões que se referem ao OpenOffice. E fazemos isso porque as operações básicas, as funções, são basicamente as mesmas, salvo pequenas exceções, ok? Então, você não precisa estudar cada um desses programas. Se você sabe utilizar bem planilha eletrônica, você saberá resolver a maioria das questões de provas, ok?
Talvez simplesmente você tenha que prestar atenção numa função ou outra que você ainda desconhece, mas você saberá resolver de forma geral. Então vamos lá. Ele fala assim que essa folha de cálculo aqui, ela está com a opção mostrar fórmulas ativada. Vamos supor que você não saiba o que é isso, tá? Ainda assim você consegue resolver, apenas raciocinando. A ideia da opção mostrar fórmulas é que ela vai mostrar em cada célula qual a fórmula que existe interna a esta célula. Então, por exemplo, esta célula aqui, que é a célula B2, ela terá o seu valor baseado nessa fórmula aqui. Então, B2 terá o valor que será igual ao valor de A1 mais o valor de A2. Bem, A1 mais A2 vai me dar o valor 3. Então, a célula B2 terá o valor 3, ok? Vamos agora para de baixo. Na célula B3, o valor desta célula será igual ao valor de B2. Bem, se o valor de B2 é 3, então logo o valor aqui também será 3. Nessa planilha, o valor da célula B3 será, portanto, letra C. Beleza, vamos dar continuidade aqui e resolver essa questão da FGV. Caiu em 2018, na prova da Compesa Assistente de Saneamento. Vamos lá. As duas figuras a seguir foram extraídas do LibreOffice 5.0 Calc. A fórmula y*z retornaria como resultado, então a gente vê que a fórmula aqui é a multiplicação do valor de y com o valor de z. Já aprendemos que asterisco representa multiplicação. Então, a gente tem que descobrir nessa questão o valor de y e o valor de z. E aqui tem uma pegadinha. Em geral, qual é a tendência das pessoas? Deixa eu olhar aqui, valor de z. É 3, y 2, então 2 vezes 3, 6, marca a letra E e você vai errar. Por quê? Vamos abrir aqui o LibreOffice aqui, vamos dar uma olhada. Essa opção daqui, à sua esquerda, é o que é chamado de caixa de nome, ok? E embora eu esteja te mostrando isso através do LibreOffice Calc, esse é o mesmo nome no Microsoft Excel. Então, não se preocupe, vamos em frente. Ela representa basicamente o nome da célula que está selecionada. Então, aqui estamos com a célula A3 selecionada. Repare que, por padrão, tanto o LibreOffice como o Excel adota o endereço da célula como um nome padrão para esta, ok? Se eu clico aqui, vai ser a célula D2 selecionada. Se eu clico aqui, vai ser C4 e assim por diante. Mas se eu quiser, eu posso dar um nome qualquer para essa célula. Por exemplo, eu posso escrever aqui custo. Então, agora, o nome dessa célula aqui vai ser custo. Então, por exemplo, se aqui o valor é 2 e eu fizer assim, custo vezes 2. Ele vai entender que o nome dessa célula aqui é custo. Ele vai conseguir trabalhar com essa informação. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque nessa imagem aqui, repare, a célula que está selecionada aqui, o nome dela é Z. Então, na verdade, o valor aqui de Z é 1. E repare aqui, a célula que está selecionada aqui é chamada de Y. Então, o valor de Y aqui é 2. Então, agora ficou fácil. A fórmula que eu quero é Y asterisco Z, ou seja, Y vezes Z. O valor de Y eu sei que é 2. O valor de Z eu sei que é 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Logo, a resposta é a letra A. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então, vamos dar continuidade. Vamos fazer essa questão agora de 2018, que caiu na prova da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Vamos lá. Em uma planilha do Excel 2010, os conteúdos das células A1, B1 e C1 são 5, 2 e 7, respectivamente. Repare que ele já está te dando os valores das células. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto da fórmula. Bem, vamos pegar os dados que o enunciado nos informou
vamos colocar aqui do lado esquerdo. Daí a tendência do aluno é pegar a fórmula, que eu estou escrevendo aqui agora, e simplesmente substituir os valores. Então, 5 mais 7 é 12, como 2 ao quadrado é 4, 12 vezes 4 vai dar 48. E vai marcar feliz da vida a letra D e vai errar. E erra porque não sabe que as fórmulas dentro das planilhas possuem uma ordem de precedência entre os operadores. Para você entender isso um pouco melhor, vamos ver um trecho de uma aula em que eu explico isso detalhadamente. E já a gente volta para resolver essa questão. Vamos lá! Para entender a ordem de precedência, é interessante a gente ver a definição do dicionário. Conforme o dicionário Michaelis, a gente repara que precedência tem relação com o direito de virantes no tempo. Ele dá um exemplo interessante. Mulheres grávidas têm precedência nos bancos, ou seja, mulheres grávidas são atendidas antes. Quando a gente pensa em planilha eletrônica, a gente tem que reparar que os operadores que a gente usa têm precedência, ou seja, eles vão vir antes ao realizarmos as contas. E que precedência é essa? O LibreOffice em geral, assim como Excel, como qualquer planilha eletrônica, ele obedece a seguinte ordem de precedência. Primeiro ele calcula o parênteses, depois os exponenciais, em seguida multiplicação e divisão e, por último, mais e menos. Por isso, é importante você pensar, antes de realizar a conta, como você vai montar a mesma. Existe uma dica geral, que funciona para a maioria dos casos. Na dúvida, sempre coloque os parênteses. Isso já resolve 90% dos casos. Combinado? Repare nessa fórmula. A gente tem uma soma e uma divisão. Qual que tem a maior precedência? Bem, olhando a lista, a gente vê que a divisão aparece antes. Então, logo a gente vai primeiro resolver a divisão para depois resolver a adição. Vamos agora para um segundo exemplo. Pare nesse segundo exemplo que nós temos duas operações de divisão. Então, nós sempre quando temos dois operadores com a mesma precedência, a gente começa pelo da esquerda. E a gente vai obter esse resultado que está sendo apresentado aí. Beleza? Vamos em frente. A partir dessa explicação fica simples resolver a questão. Nós sabemos que pela ordem de precedências eu tenho que procurar nessa fórmula se eu tenho parênteses. Como eu não tenho, vamos para o segundo item. Na ordem de precedência, o segundo item é o exponencial, que nós temos aqui. Então, primeiro eu vou resolver o exponencial. Beleza? Depois do exponencial, eu tenho a multiplicação e a divisão. Então, a minha conta vai ficar assim, ó. 5 mais, vou abrir um parênteses aqui, 7 vezes, vou já resolver isso daqui, 4, ok? Dando continuidade, a gente sabe que 7 vezes 4 é o quê? 28. 5 mais 28. Então, o gabarito da questão é letra C, beleza? Vamos para a próxima. Vamos resolver agora essa questão da Fundação SES Gran Rio, 2014, prova do Banco do Brasil para escrituário. Vamos lá. O BR Office Calc, novamente, não devemos nos preocupar com esses nomes. Vamos em frente. Tem recursos para a realização de operações matemáticas em uma expressão onde só aparecem os operadores de exponenciação, soma e multiplicação. A prioridade a ser respeitada na sequência de execução das operações correspondentes é dada pela seguinte ordem. A gente acabou de discutir isso na questão anterior, né? Vamos colocar o quadrinho aqui de novo. Opa, vamos lá. A partir desse quadrinho, a gente pode recordar que a ordem é exponenciação, multiplicação e soma. Então, vamos lá. Vamos começar pela letra E. Multiplicação, exponenciação e soma. Não, está errado. A exponenciação vem antes da multiplicação. A exponenciação tem uma prioridade maior. Ou, em outras palavras, a gente primeiro resolve a exponenciação para depois ir para as multiplicações. Vamos ver a D. Multiplicação, soma e exponenciação. Totalmente errado. Primeiro vem a exponenciação, depois a multiplicação ou divisão, né, tanto faz, e em seguida a adição ou subtração. A C, então, está mais absurda ainda, porque está exatamente ao contrário do que tem que ser, né? Não é soma, multiplicação e exponenciação, é exponenciação primeiro, depois a gente resolve as multiplicações e em seguida a soma. Vamos para B. A B começa bem, exponenciação,
multiplicação e soma. É exatamente essa ordem que a gente tem que seguir, então gabarito letra B, beleza? Vamos para a próxima. Vamos agora para mais uma questão, essa aí caiu em 2012 para a Prefeitura de Varginha, prova de administrador. Com relação ao aplicativo Calc do BR Office 2.0, lembre-se, não se incomode com os nomes BR Office, LibreOffice, OpenOffice, etc. Considere que a célula 1 possui o valor 3 e a célula 2 o valor 2. Foi inserida na célula 3 a fórmula tal. Qual será o resultado? Bem, essa é mais uma questão que trabalha com a ordem de precedência. Como já resolvemos anteriormente, resolverei essa de forma rápida. Bem, a partir do enunciado, a gente sabe que o valor de A1 é 3 e o valor de A2 é 2. Portanto, a fórmula ficará dessa forma. Bem, nós vimos que pela ordem de precedência, a primeira coisa que a gente tem que resolver são os parênteses. Ao olhar essa fórmula, eu vejo que eu tenho um primeiro parêntese. Então, temos que começar por aí. Vou entrar nele. Repare que agora, ao entrar dentro desse parêntese, eu me deparo com dois parênteses. Por qual começar? Bem, quando você tem a mesma ordem de precedência, você começa pelo à esquerda, o primeiro à esquerda. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. Agora, vamos resolver o segundo parênteses. 2 divididos por 2 vai dar 1. Ok, repare que agora eu ainda tenho um parênteses. Então, eu tenho que primeiro fazer o 6 menos 1 para depois somar com 3. 6 menos 1 vai dar 5. E, obviamente, 3 mais 5, 8. E o nosso resultado vai ser letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Dando continuidade, vamos resolver mais uma questão do Bacen. Inclusive, já fizemos uma questão. Esse é mais um dos itens que tinha nesse bloco de questões da prova de técnico do Bacen de 2013. Beleza? Vamos ler o enunciado. 53. A média da coluna hoje da planilha, essa coluna aqui, pode ser calculada usando-se a seguinte fórmula. Média D4, ponto e vírgula, D7. Você que está assistindo essa aula deve estar pensando, pô, o professor ficou maluco, cara. O cara não falou de função ainda, soma, média e outras, e já está colocando assim no meio da aula. Eu falei, calma, rapaz, calma que a gente vai chegar lá. A ideia aqui é a gente ir ensinando a partir dos exercícios. E eu não vou falar da função média. Eu vou matar essa questão sem falar nada da função média. Tudo que você tem que reparar é o seguinte, repare nesse ponto e vírgula aqui. Quando você vai trabalhar com planilhas, ao usar as funções, você tem que saber como que você passa os parâmetros. Eu vou te mostrar na planilha que vai ficar mais fácil de você entender. Vem comigo. O que eu quero fazer aqui? Repare, vamos supor que eu queira somar esses valores. Uma forma de eu somar isso daqui, a gente já aprendeu na aula, seria fazer o seguinte. A1 mais a B1 mais C1 mais D1. Ok? Então, a gente vai obter essa soma que é 17. Beleza? Qual seria uma segunda forma de eu fazer essa soma aqui? Seria eu fazer assim, ó, soma de isso, ponto e vírgula, isso, ponto e vírgula, isso, ponto e vírgula, isso. Repare que eu obtive o mesmo resultado, só que agora eu especifiquei termo a termo. Eu quero somar A1 com B1, com C1, com D1. Isso significa que eu vou somar cada uma dessas células. Então, você já repara que o ponto e vírgula eu utilizo quando eu quero passar uma única célula como parâmetro. Teria uma forma de eu fazer essa mesma soma de uma forma mais simples? Claro. Basta, ao invés do ponto e vírgula, eu fazer isso daqui. Pronto. Some da célula A1 até a célula D1. E eu vou obter o mesmo resultado. Então, repare, não se preocupe por enquanto com a função, embora a gente já esteja aprendendo de forma indireta. Então, agora, para ver se você está entendendo, eu te faço uma pergunta. Se eu digito assim, soma A1 ponto e vírgula D1, qual o resultado que eu obteria? Bem, se você está entendendo, você vai ver que o resultado que a gente vai obter vai ser a soma da célula 1 com a célula D1. Logo, esse resultado tem que ser 9. Retornando aqui, ele pergunta, a média da coluna hoje da planilha pode ser calculada usando a seguinte fórmula, a média D4, ponto e vírgula, D7. D4 é a célula que está em vermelho e D7 é a célula que está em azul. Se eu fizer essa média usando e ponto e vírgula, eu estou levando em consideração a média de apenas duas células, da célula D4 e da célula D7.
Entretanto, se o meu interesse é de fazer da coluna inteira, então eu teria que fazer D4 até D7, ou seja, utilizar os dois pontos. Então, logo, essa questão está errada. Vamos dar continuidade, vamos resolver essa questão da Câmara de Serrana, São Paulo, cargo técnico legislativo, prova recente, 2019. Vamos lá. Tem a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010 em sua configuração original. Aí a gente tem uma figura aqui que mostra um trecho de uma planilha. A gente já nota aqui a coluna A e algumas linhas dessa coluna, beleza? Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula maior A1, dois pontos, A6, ponto e vírgula, 3, a ser inserida na célula A8. De cara, a gente já repara, célula 8, a gente sabe que é essa célula aqui. Além disso, a gente já aprendeu que A1, dois pontos, A6, representa um intervalo de células, que vai da célula A1 até a célula A6. Vamos supor que você nem saiba o que essa fórmula maior faz, ok? Será que a gente consegue resolver apenas interpretando essa fórmula? Vamos tentar. Maior. Essa função me parece que ela obtém o maior valor. Se eu dou um intervalo de células, então ele vai me dar o maior valor dentro deste intervalo. Só que essa função ela poderia terminar aqui. Só que ela não termina, ela continua, ela tem um segundo argumento. Esse segundo argumento é um valor numérico, 3. O que será que esse valor numérico indica para esta função? Bem, eu estou procurando o maior valor dentro deste intervalo. Só que me parece que eu não estou procurando o maior valor, eu estou procurando o terceiro maior valor. Parece que faz sentido essa minha interpretação. Se isso estiver correto, eu viria aqui na planilha e olharia. Bem, qual o maior valor? O maior valor é 20. Mas eu tenho dois valores 20. E agora? Bem, vamos supor que eu vou chamar esse do primeiro maior valor, esse do segundo, e aqui esse é o terceiro maior valor. Então, a resposta seria 18, letra C. Aí o cara vai lá, marca a letra C e... te peguei, hein? E acerta, ele acertaria nesse caso, ok? Por quê? Porque em planilhas eletrônicas, seja Excel, LibreOffice, OpenOffice, etc., quando você tem uma situação dessa de valores iguais, um desses valores vai ser o primeiro maior valor e esse daqui, por exemplo, vai ser o segundo maior valor, beleza? E em seguida eu teria aqui que aqui seria o terceiro maior valor e depois em seguida eu teria aqui na célula A6 o quarto maior valor. Combinado? Não está fazendo muito sentido? Deixa eu te mostrar direto na planilha. Vamos supor que eu trabalho em uma escola e eu preciso selecionar algum aluno para ganhar uma bolsa, certo? Para tal, eu tenho que ver o aluno que teve a maior nota. Para isso, vamos utilizar a função maior, que inclusive já vimos no exercício anterior. Então, eu vou procurar o maior valor nesse conjunto de células, que vai de B2 a B8, ok? E eu quero qual? Eu quero o maior valor, então eu vou colocar 1 aqui. Repare que ele já me indicou que o maior valor foi 9,5, eu venho aqui, 9,5 é a Ana. Parabéns, Ana, você ganhou uma bolsa, beleza? Vamos supor agora que eu tenho mais uma bolsa para sortear. A Ana já ganhou a dela, vamos ver qual é o aluno que tem a segunda maior nota. Beleza, vou trocar aqui para 2. Repare agora que a segunda maior nota é 9,2, que é o Carlos. Beleza, Carlos ganhou a bolsa dele, vamos supor que eu tenho mais uma para conceder. É só substituir aqui por 3. Né? Repare que eu deixei em ordem crescente aqui exatamente para ser fácil para a gente achar. Obviamente, no mundo real e numa planilha que eventualmente alguém estiver trabalhando, esses números vão estar todos embaralhados, né? E por isso até que você usa a função. Mas não vamos perder o foco, a nossa aula é para concurso, vamos voltar para o nosso exercício. Isso posto, a gente sabe que a resposta aqui dessa questão vai ser a letra C. Afinal, eu quero o terceiro maior valor. Olhando para a célula A4 e A5, eu identifico aqueles que são os dois primeiros maiores valores. Né? Na verdade, são valores iguais. Depois destes,
teremos o terceiro maior valor, que está na célula A2 e é o valor 18, beleza? Então, gabarito letra C e vamos seguir em frente. Dando continuidade, vamos resolver essa questão aqui para o cargo de assistente de administração que caiu na prova, num concurso para a Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Ok? Considere a planilha mostrada a seguir. Aí a gente tem a situação inversa que a gente viu na questão anterior, né? Que a gente tinha uma coluna e várias linhas, agora a gente tem uma linha e várias colunas. Beleza? Os valores presentes na planilha representam a temperatura medida em 10 dias consecutivos na cidade de Viçosa, em janeiro de 2015, em um mesmo horário. Assinale a alternativa que apresenta as fórmulas corretas para se calcular, respectivamente, a temperatura mínima e a segunda maior temperatura. Eu quero que você repare algumas coisas. Só de bater o olho nessas opções, eu já cortaria a opção A e a opção B. Ele falou, cara, que isso? Como assim você vai cancelar já A e a B? Sim, a gente já discutiu anteriormente que se eu quero avaliar aqui esses 10 dias, se eu quero avaliar este intervalo de células, eu tenho que usar o dois pontos, porque, caso contrário, isso aqui significa que você está calculando o valor mínimo entre a célula A1 e a célula J1. Ou seja, 29 e 27, o valor mínimo é 27. Mas não é isso que você quer. Você quer o valor mínimo deste conjunto de valores. Então, olha que interessante. Só observando, você já cancelaria a letra A e a letra B. Beleza. Até esse ponto da questão, com raciocínio e conhecendo como as planilhas funcionam, você já ficaria aqui numa situação que você tem 50% de acertar, caso você chutasse alguma dessas duas, beleza? Para dar continuidade, eu quero que você conheça um pouquinho melhor essas funções. Para isso, eu vou te mostrar direto na planilha. Vem comigo. Bem, então vamos lá. Eu vou primeiro tentar fazer o que a questão tentou te induzir. Vou botar aqui menor, vamos supor, ok? E eu quero calcular o menor valor desse conjunto de células aqui, desse intervalo de células. E vou apenas dar Enter. Olha o que acontece, erro. Espera aí, erro? Por que deu erro? Repare, a função menor ela exige dois parâmetros, em que o primeiro é o intervalo de célula que eu quero avaliar. Eu quero o menor valor deste intervalo aqui, que vai de B2 a B8. Só que eu quero qual valor? O primeiro menor valor? Sim, eu quero o menor de todos. Então, 1. Ele vai dizer que a menor nota foi 7,2. Se eu quisesse o segundo menor valor, ele mostraria que o segundo menor valor é 8. Assim por diante, beleza? Então, a gente repara que a função menor, ela exige dois parâmetros. Assim como a função maior também, que a gente já viu no exercício anterior. A função maior exige um intervalo de células, ok? E eu quero o maior valor, 1, 9,5. Se eu quiser o segundo maior valor nesse intervalo, 2, 9,2. Beleza, vamos agora olhar a função mínimo. Será que quando eu usar essa com apenas um parâmetro, ela vai dar algum erro? Vamos tentar passar apenas um intervalo de célula e, pum, funciona. Então, logo, a função mínimo ela pode ser usada com um parâmetro. A ideia é que mínimo eu só tenho um. Tudo bem? E se, por exemplo, alguém passa um segundo parâmetro aqui? Isso daí é uma coisa que pode ser uma pegadinha. Se, por exemplo, eu passo um valor 5, qual é o resultado que a gente vai obter? Vou apertar Enter aqui. Opa, eu obtive 5. Será que isso está certo? Sim, está certo. Repare, eu estou vendo o mínimo entre os valores que há nesse intervalo, mais esse valor aqui. Quando eu olho todo esse intervalo, o menor valor é 7,2. Só que 5 é menor do que 7,2. Então, logo, ele vai informar o menor valor de todos os valores que ele obteve. Todos os valores desse conjunto aqui, né, desse intervalo,
mais esse valor que se informou. Tanto é verdade, se eu informar um outro valor, eu obtenho esse como mínimo em seguida, ok? E o máximo? O máximo é a mesma coisa. Se você for calcular o máximo entre esses valores aqui, deste intervalo, você vai obter o valor máximo, que é 9,5, ok? Bem, agora retornando para a questão aqui, meu amigo, ficou fácil. A gente sabe que a A e a B estão erradas porque ele está usando ponto e vírgula ao invés dos dois pontos. Para eu pegar o intervalo inteiro, como eu já falei anteriormente, você tem que ter os dois pontos aqui. Então, ficamos entre a C e a D. Entretanto, a gente sabe que a função maior e menor, ela exige dois parâmetros, e eu estou informando apenas um aqui. Então, logo, a resposta, sem pensar em mais nada, é a letra C. Então, na hora da prova, você já poderia marcar a letra C. Mas vamos dar uma verificada aqui, já que isso é uma aula. Então, o valor mínimo de A1 dos pontos J1. Então, ele vai pegar o mínimo que houver neste intervalo, que vai de A1 a J1. Só batendo o olho, a gente repara que o mínimo está na célula B1, cujo valor é 26. Tudo bem. E ele quer a segunda maior temperatura. Então, realmente, eu usaria a função maior, com um intervalo de A1 a J1, pegando todo esse intervalo aqui, certo? Só que eu não quero o maior valor, eu quero o segundo maior valor, e por isso que o segundo parâmetro da função maior é 2, beleza? Vamos para o próximo exercício. Vamos resolver essa questão aqui, que caiu na prova de perito criminal em engenharia elétrica, logo perito engenheiro, para o Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, de 2018. Vamos lá? Considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Calc, versão 5, instalação padrão em português, dada a tabela a seguir, o resultado da seguinte expressão seria... Bem, então essa questão é interessante porque reúne as funções que a gente acabou de estudar com o acréscimo de fazer uma pequena operação. A gente já sabe que asterisco é uma operação de multiplicação. Beleza? Vamos começar por essa daqui. Maior A2C2. Então, eu vou pegar da célula A2, vamos localizar primeiro essa célula, A2. É essa daqui, certo? E qual é a célula C2? A célula C2 é essa daqui. Então, o intervalo vai ser esse daí que está marcado de azul, que está aparecendo na sua tela, ok? Então, nesse intervalo aqui, né? Qual vai ser o segundo maior valor? A gente vê que o primeiro maior valor é 40, o segundo maior valor é 30. Então, isso daqui terá o valor, essa função maior terá o valor 30. Esse 30 vai multiplicar o resultado dessa função aqui. Mínimo A1 dos pontos A3. Onde está A1? A1 está aqui. Onde está A3? A3 está aqui. Certo? Então, vamos lá. O intervalo formado A1 dos pontos A3 está marcado agora de vermelho aí na sua tela. E eu quero saber qual é o valor mínimo desse intervalo. Bem, o valor mínimo a gente vê que é 10. Então, a operação, o resultado que a gente vai ter que fazer vai ser 30 vezes 10, que vai dar 300, logo gabarito letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Dando continuidade, vamos resolver agora essa questão da Sudeco Distrito Federal, prova de contador em 2013. Vamos lá? No BR Office Calc, já falei para você não se preocupar com esses nomes, né? BR Office, LibreOffice, OpenOffice, vamos em frente. A fórmula soma C1 dos pontos C4 retornará a soma de... Repare que eu ainda não debati com você a função soma. E é assim que a gente trabalha nesse curso. Nós aprendemos direto nos exercícios, beleza? Então, vamos supor que eu não saiba o que é a função soma, mas dá para imaginar que a função soma faz soma. Beleza. E eu tenho um intervalo que vai de C1 a C4. Então, essa função soma me parece que fará uma soma dos valores que estão no intervalo. Que intervalo? No intervalo que vai de C1 a C4. Se eu coloco essa fórmula soma em uma planilha eletrônica, repare a região que ela ressalta. Então, obviamente, a soma do intervalo de C1 a C4 vai fazer a soma de C1, C2, C3 e C4. Resposta, gabarito, letra A. Vamos para a próxima questão.
Vamos lá, pessoal, dando continuidade, vamos resolver essa questão aqui, que é, na verdade, mais uma questão desse concurso da Prefeitura de Varginha, Minas Gerais, prova de administrador em 2012. Né? Essa questão está por um motivo estratégico aqui, ela vai complementar o que vimos na questão anterior. Vamos lá? Com relação ao aplicativo Calc do BR Office 2.0, prometo a você que eu não vou falar de novo, que você não tem que se preocupar com esse nome, mas acabei falando, a fórmula soma A1, dois pontos A2, ponto e vírgula C3, irá calcular a soma dos valores das células. Beleza, então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente repara nessa questão é que nós temos uma soma que agora envolve dois parâmetros. O primeiro parâmetro é esse intervalo e o segundo parâmetro é C3, que é uma única célula. Então o aluno poderia ficar em dúvida como trabalhar dessa forma, mas é simples. Basta você somar os valores, todos os valores que houver no primeiro intervalo, com o valor que vai haver na célula C3. Para ilustrar isso, vamos ver diretamente na planilha. Repare que o próprio programa já está indicando para a gente a resposta para esse exercício, para essa questão. Mas vamos por parte. Bem, eu quero fazer a soma de dois parâmetros. O primeiro é um intervalo, certo? Um intervalo que é A1, dois pontos, B2, ou seja, um intervalo que vai de A1 até B2. Vamos achar A1. A1 está aqui. Vamos achar B2. B2 está aqui. Então, logo o intervalo vai de A1 até B2. Então, ele vai fazer um retângulo aqui assim, certo? E a célula C3 é fácil de achar. Coluna C, linha 3. Ela vai ser esta célula aqui. Então, o gabarito para essa questão é, ao você realizar essa fórmula, você vai realizar a soma de A1, A2, B1, B2 com C3. Beleza? Então, gabarito, resposta, letra A. Beleza? Então, essa aula termina por aqui. Vocês pediram e nós criamos um material com todo o cuidado para vocês e voltado para concurso. Agora, eu tenho um pedido para ti fazer. Compartilhe esse mesmo vídeo com os seus amigos. Quando atingirmos a meta de 50.000 visualizações, eu vou publicar a continuação dessa aula. Beleza? Então é isso, galera. Conto com sua colaboração e até a próxima aula. Valeu!